Olá a todos, me chamo Felipe Matos, sou contador, especialista em contabilidade pública, faço parte do grupo Econtap, uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado e tem diversos clientes na Bahia, dentre prefeituras, câmaras e órgãos da administração indireta. Um desses clientes é a Prefeitura Municipal de Teolândia. E hoje estaremos aqui apresentando a audiência pública correspondente ao primeiro quadrimestre de 2025. Como foi falado, essa audiência corresponde à avaliação e cumprimento de metas do primeiro quadrimestre de 2025, Prefeitura Municipal de Teolândia. Essa obrigação ela está lá na Lei Complementar 101 do ano de 2000, que é justamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. No artigo 9º ela traz que o Poder Executivo ele demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais. Dentre os itens que iremos trazer aqui, hoje nós temos receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, com saúde, com Fundeb, com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Receita pública, receita arrecadada. Ela é justamente o dinheiro ao qual o gestor ele vai dispor para manter a estrutura do município, né? Oferecer os serviços à sociedade, entre eles hospitais, escolas, iluminação, diversos. E ela subdivide em receita corrente e receita de capital. A receita corrente, todas as receitas, elas são arrecadações feitas no exercício financeiro ao qual estamos avaliando. E ela serve para aumentar a disponibilidade de recursos, claro. É, Sendo que essas receitas aqui correntes, elas podem ser utilizadas tanto para despesa corrente como despesa de capital, certo? Já as receitas de capital, elas são arrecadações que devem ser destinadas única e somente para despesa de capital, certo? São receitas que aumentam a disponibilidade financeira do governo a atingir a finalidade pública, destinando a atender despesas classificáveis em despesa de capital, como acabei de falar. Trazendo os números de acompanhamento do primeiro quadrimestre de 2025, nós podemos ver aqui, por coluna, projetado e realizado. O projetado, ele é justamente o valor informado na Lei Orçamentária Anual, que é a lei que traz as previsões de arrecadação para o município, como também traz as provisões de gasto, né? Tanto traz o valor previsto para arrecadação, quanto traz também os valores para despesa. E esse valor ele é igual, tanto para arrecadação quanto para as despesas. Então, nós temos aqui projetado um total de 125 milhões, sendo que ele é subdividido em receita corrente, que é justamente o valor aqui bruto, abatendo-se as deduções do Fundeb, ou seja, 130 milhões 629 mil e 200 reais, que abate 10 milhões 500 mil e 200 reais. E para receitas de capital, nós temos 4.871 mil. Já na coluna realizada, é o valor arrecadado até o período o qual estamos avaliando, ou seja, primeiro quadrimestre, nós temos a arrecadação aqui de janeiro a abril de 2025. Então, o projetado é o que o município pretende arrecadar até o final do exercício, e o realizado é o que ele arrecadou até o período o qual estamos avaliando. Nesse momento, o município tem arrecadado 38.769.733,22 reais, subdividido aqui entre receita corrente, que nós abatemos a dedução para a formação do Fundeb, e receita de capital, um total de 2.290.177,38 reais. Aqui nós trazemos um detalhamento da receita, uma subdivisão, para fazermos uma análise vertical dos valores arrecadados. Para que nós trazemos essa análise vertical aqui? Que é para mostrar alguns pontos aqui para quem acompanha a gestão. O primeiro ponto é mostrar que o valor arrecadado
pelo município, ou seja, pelos contribuintes municipais ou empresas que prestam serviço no município, ou seja, a arrecadação direta é feita diretamente pelo município. É essa parte aqui da primeira linha, que é a parte tributária. E nessa linha nós podemos ver que essa arrecadação em si, ela corresponde a somente 5,69%, o que demonstra que o município, se fosse para ser mantido somente com o que é arrecadado no próprio município, ele não conseguiria. Não teria recurso suficiente para se manter somente com a arrecadação própria do município, as cargas tributárias, né? Arrecadação de impostos, taxas e contribuições, certo? Para que serve aqui também? Para demonstrar que o maior repasse de recurso próprio é feito pela União, que é o FPM. Ele corresponde a 28,11%. Arrecadação tributária, FPM, ICMS, IPVA, IPI, essas arrecadações aqui são de recursos próprios, ou seja, o gestor ele vai poder utilizar esse recurso como ele bem entender, sendo que tem as suas obrigações também que nós vamos ver mais à frente, mas fica a critério do gestor a aplicação desses recursos. Por que eu digo que fica a critério? Porque recurso próprio ele não vem já com uma destinação própria, como os itens que nós vamos falar agora em seguida, que são os recursos vinculados. Recursos vinculados são recursos que ele já vêm com a sua destinação, não limitando totalmente a sua aplicabilidade. Mas, por exemplo, o Fundeb. O Fundeb ele tem que ser utilizado na educação. Nós vamos ver que ele tem suas exigências mais à frente também, mas ele tem que ser destinado somente à educação. Recursos do SUS tem que ser para a saúde. Recursos do FNDE tem que ser para a educação. Recursos do FNAS tem que ser para assistência social. Royalties tem também suas limitações. Então, esses recursos de convênio, esses sim, convênios, eles limitam totalmente a sua execução. Convênio já é um recurso que ele vem para uma ação única, vamos dizer assim. Ou seja, por exemplo, um convênio de pavimentação de rua. Ele ainda cita quais são as ruas a serem pavimentadas. Então, esse limita mais. Mas qual é o intuito aqui de estar explicando essa questão dos recursos vinculados? É para mostrar também que a maior parte aqui do recurso, boa parte do recurso, como podemos ver, o Fundeb 45,81%, SUS 7,29%, FNDE 3,17%, são recursos vinculados onde o gestor não vai poder utilizar como bem entender, certo? Então, essa análise vertical serve para isso. Despesas públicas. Como vimos na parte da receita, nós temos também as despesas. As despesas, elas são também correntes ou de capital. Despesas correntes são as despesas para manutenção e funcionamento dos serviços públicos, certo? E despesa de capital são despesas que atingem diretamente ou influenciam, atingem não, influenciam diretamente eh, no patrimônio líquido do município. Ou seja, ou a aquisição de um bem, seja ele bem móvel ou imóvel, ou até mesmo o pagamento de um parcelamento de dívida, onde você diminui o seu passivo e aumenta o seu patrimônio líquido. Então, são despesas que estão diretamente ligadas ao patrimônio líquido do município, certo? Trazendo o quadro, das despesas orçamentárias, nós podemos ver que o valor projetado, como eu falei, é o mesmo valor da projeção para a arrecadação, certo? 125 milhões, subdividido aqui em três grupos. Quais são esses? Despesas correntes, 109 milhões, 879 mil, 869 reais e 83 centavos. Enquanto para a despesa de capital, 15 milhões, 74 mil, 8 reais e 12 centavos. E nós temos aqui também a reserva de contingência. Por que ela não está no quadro anterior? Porque ela não é um saldo orçamentário a ser executado como despesa, e sim um saldo orçamentário a ser remanejado. Nesse caso, nos últimos 90 dias do exercício, o gestor pode remanejar esse saldo orçamentário, seja ele para uma despesa corrente ou uma despesa de capital.
Aí nós temos aqui realizado, valor liquidado, né? Um total de 31.109.382,45. Como podemos ver, 28.832.720,84 é para despesas correntes e 2.276.661,61 para despesas de capital. Vamos agora para RCL. O que é RCL? Ela é justamente um parâmetro de acompanhamento para dois índices, onde nós vamos ver mais à frente, que são os índices de despesa com pessoal e o índice de endividamento. A RCL, como ela é calculada? É justamente a receita corrente do município, ou seja, a gente pode pegar o total da receita e tirar dela tudo que for receita de capital, porque nesse momento aqui nós só vamos contar receita corrente. E vamos tirar também as deduções para a formação do Fundeb. Nesse momento, nós temos a receita corrente líquida. Ah, mas é esse valor que a gente vai utilizar para despesa com pessoal e endividamento? Não. Para o índice de endividamento, nós temos que tirar as emendas individuais e, após esse valor, nós ainda temos que tirar as emendas de bancada e também os repasses para os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde para termos o valor para o acompanhamento da despesa com pessoal. Como podemos ver, nós temos aqui para o índice de endividamento 105.681.286,58 reais, enquanto que para o acompanhamento das despesas com pessoal nós temos 104.248.358,58 reais. Despesa com pessoal está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 19, onde diz que o município ele não vai poder ultrapassar 60% da sua receita corrente líquida com despesas com pessoal, sendo que esse percentual ele é subdividido. Poder Executivo, Prefeitura, 54%. Poder Legislativo, Câmara, 6%. Sendo que o seu acompanhamento não é em conjunto, e sim separadamente. Então, a Prefeitura não pode ultrapassar os 54% e a Câmara não pode ultrapassar os 6%. Despesa com pessoal. Podemos ver aqui que no primeiro quadrimestre, lembrando que esse item aqui, ele traz justamente tanto a RCL quanto a despesa com pessoal, é o mês que a gente está avaliando, que nesse caso aqui é o mês de abril, né, que é o primeiro quadrimestre de 2025, mais os 11 meses anteriores. Ou seja, tanto a arrecadação, que é a receita corrente líquida, quanto a despesa com pessoal, ela vem de maio de 2024 até abril de 2025. Esse é um único acompanhamento que a gente faz que pega o exercício anterior. No caso da RCL, para o índice de endividamento, vai seguir também essa mesma lógica, mas os outros índices a gente vai acompanhando conforme a arrecadação do exercício. Ah, só não o duodécimo, que nós veremos mais à frente também. Então, como já falamos o valor da RCL para a questão da despesa com pessoal, vamos ao total de despesa com pessoal. 43.848.996,25 reais, um percentual, então, abaixo dos 54%, 42,06. Despesa com saúde. O município deverá aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos na saúde. Ou seja, o que for arrecadado dentro do exercício de recurso próprio, 15% dele tem que ser destinado às ações públicas de saúde. Aí o quadro aqui acompanhando, nós podemos ver que a receita apurada até abril é de 16.312.638,20 reais, sendo que os 15% obrigatório de aplicação é 2.446.895,73 reais, e o município já aplicou até o momento 3.209.416,80 reais, um percentual então de 19,67%. Fundeb. O Fundeb, ele informa que pelo menos 70% do recurso arrecadado, ele tem que ser destinado à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.
O Fundeb, anteriormente, ele era 60-40%. 60% para os profissionais do magistério e 40% para as demais despesas da educação. Com a alteração da lei do Fundeb, esse percentual passou a ser de 70 e 30, sendo que esse 70% deixou de ser somente para os profissionais do magistério e passou a ser para os profissionais da educação básica, em efetivo exercício. Então, aqui não teremos mais somente os professores, os profissionais do magistério. Teremos agora todos os profissionais que estão, exercendo funções na rede pública de ensino, certo? Fazendo o acompanhamento, arrecadado até abril, nós temos 17.756.601 reais e 5 centavos. 70% disso corresponde a 12.240.875 reais e 77 centavos. Valor aplicado até abril de 2025, 9.864.005 reais e 76 centavos. Percentual, então, abaixo do mínimo exigido de 70% e ficando, então, com 56,41%. Lembrando que todos os itens apresentados até agora e os itens subsequentes, agora é somente acompanhamento. Primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre é acompanhamento. Por quê? Vai ter que estar cumprindo esses índices, de fato, lá em 31 de dezembro de 2025, ou seja, no acompanhamento do terceiro quadrimestre, que tem a obrigatoriedade de estar cumprindo todos esses índices. A nova lei do Fundeb ela não trouxe alteração somente nos percentuais, de aplicação, foi 70-30, certo? Ela trouxe também um novo acompanhamento, que esse é feito em cima do repasse de complementação do VAAT. O VAAT ele passa a ter duas exigências. Quais são elas? 15% dele tem que ser destinado à despesa com capital, despesa de capital, no caso, e 50% dela tem que ser destinados à educação infantil. Então, acompanhando aqui a parte da educação infantil, podemos ver que arrecadado de VAAT, porque não é o total de arrecadação do Fundeb, mas sim somente do repasse VAAT, complementação do VAAT, 6.462.698 reais e 77 centavos, que é o mesmo para a despesa de capital, certo? Que é o mesmo repasse. E 50% disso corresponde a 3.358.018 reais e 28 centavos, sendo que o município até o momento aplicou 5.071.485 reais e 89 centavos, um percentual de 78,47%. Já para a despesa com capital, nós temos aqui que 15% dele é 969.404 reais e 82 centavos, sendo que o município aplicou até abril de 2025 716.875 reais e 30 centavos, um percentual então abaixo do mínimo exigido, um percentual de 11,09%. Mais uma vez, eu repito que a obrigatoriedade de estar cumprindo todos esses índices é 31 de dezembro de 2025. Despesas com educação. Da mesma forma que a saúde, nós temos que pegar 15% de todo o recurso, todo o recurso próprio arrecadado. Para a educação, muda-se somente o percentual. Esse percentual passa a ser de 25%. Tem uma outra mudança também. Para esse índice aqui, nós temos, a dedução para a formação do Fundeb que conta. E também temos uma diferença para a saúde. Na saúde, as cotas extraordinárias do FPM não entram para o cálculo. Nesse daqui entram. Mas nesse momento não tem diferença de valores, pois não houve repasse de cota extraordinária do UFPM. Até abril não tem repasse feito dessas cotas. Então, o município ele deve aplicar no mínimo 25% da sua receita própria em gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Além de aplicar, é claro, os 100% do Fundeb. Lembrando que o Fundeb ele tem uma permissibilidade de 10% desse recurso ficar para ser executado no primeiro quadrimestre do exercício seguinte, ou seja, a obrigatoriedade final é de aplicar no mínimo 90%. Isso conforme a nova lei do Fundeb.
Para acompanhamento, receita, nós temos 16.312.638,28 reais. 25% disso corresponde a 4.078.159,55 reais. Valor aplicado até o momento, até abril, é 1.272.045,15 reais. E o percentual correspondente a essa aplicação é 7,8%. Então, o município está com um percentual abaixo do mínimo exigido, que é 25%. Resultado primário. O que é o resultado primário? Ele é justamente todo o valor arrecadado e toda a despesa, sendo que desse valor arrecadado e dessas despesas, nós abatemos os juros, ou seja, o que corresponde a juros não entra nesse cálculo, certo? Como podemos ver, indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas fixas são capazes de suportar as despesas fixas. Aí, como podemos ver, ele é justamente receita menos despesa, certo? Sendo que o seu resultado pode ser um superávit primário, caso seja um valor positivo, ou um déficit primário, caso seja um valor negativo. Aí podemos ver aqui que ela pega receita primária corrente mais receita primária de capital, abate as alienações de bens. E para as despesas, nós pegamos despesas primárias correntes, despesas primárias de capital, abatemos a amortização da dívida e somamos a eles o pagamento dos restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Que são eles? Restos a pagar não processados são despesas que em exercícios anteriores passaram somente por uma fase da execução da despesa. A despesa ela tem empenho, liquidação e pagamento. As despesas que passaram somente pelo empenho, elas passam para o exercício posterior e assim até a sua finalização, ela passa como restos a pagar não processado. Já as despesas que passaram pelas duas primeiras fases da execução, elas passam como restos a pagar processados, ou seja, despesas que foram empenhadas e liquidadas em exercícios anteriores para o exercício posterior, ela irá passar, isso é óbvio, sem o seu pagamento. Ela irá passar como restos a pagar processado. Então, aqui nós trazemos os valores pagos dentro desse exercício. Aí podemos ver que, para o total de receitas fiscais, R$ 38.424.312,64, enquanto que para as despesas fiscais, R$ 30.929.503,66, fazendo então um superávit primário de R$ 7.494.808,98. Resultado nominal. O resultado nominal ele é justamente a variação da dívida consolidada líquida. Ele traz a dívida consolidada líquida do exercício anterior, ou seja, a dívida consolidada líquida que finalizou 2024, e a dívida consolidada líquida do período ao qual estamos avaliando, e faz um comparativo, um menos o outro, aí nós temos valor positivo, superávit nominal, valor negativo, déficit nominal. Como podemos ver aqui, a dívida consolidada líquida no exercício passado era de R$ 113.503.976,66, passando a ter, em 30 de abril, R$ 104.683.929,76. Então, nós temos aqui um superávit nominal de R$ 8.820.046,90. E nesse quadro aqui nós podemos ver também o índice de endividamento. Que o índice de endividamento ele é justamente o comparativo entre dívida consolidada líquida e receita corrente líquida. Então, o município ele passou de um percentual de 110,80% para um percentual de 100,42%. Lembrando que o limite de endividamento para os municípios é de 120% da sua receita corrente líquida. Todas as informações que nós trazemos aqui, eles estão lá
no relatório resumido de execução, como também no relatório de gestão fiscal, publicado já em Diário Oficial do município no dia 16 de maio de 2025, e também nas prestações de contas mensais disponíveis no ETCM, na modalidade de consulta pública, e no Diário Oficial do município, na transparência. Como eu falei anteriormente, eu sou Felipe Matos, sou contador. Aqui tem meu contato, tanto telefônico como e-mail. Então, finalizo por aqui essa apresentação da audiência pública do primeiro quadrimestre de 2025 da Prefeitura Municipal de Teolândia.